O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ponto. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, a pessoa que alcança essa maturidade, que alcança essa consciência formada, que é exatamente a presença do Espírito no homem. Quando o homem consegue vencer os obstáculos que o impedem de tocar a razão, de tocar o Logos, de tocar o Espírito de Deus no homem. Eu digo isso porque a carne é o primeiro obstáculo, e depois nós temos a própria alma, que é um outro obstáculo, até que o homem consiga alcançar um nível de consciência, de compreensão da verdade de quem é Deus, de quem é o homem e de quem é Deus no homem. Irmãos, imagine comigo que o grande drama do homem, e o cristianismo, ele cooperou muito com isso, é a busca a Deus. O homem vive numa busca incessante, numa busca constante a Deus, de todos os modos. Mesmo aqueles que condenam talvez o modo que o cristianismo faz, mas eles têm também outros meios. De todo modo, a Escritura nos leva a entender e a compreender que o homem não é um ser criado fora de Deus. O homem é um ser criado em Deus. Quando Deus criou o homem, o criou diferentemente de todos os seres, o Senhor soprou para dentro do homem o espírito humano. De sorte, então, que a própria Escritura define o espírito humano como sendo a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o ser do homem. Então, o grande objetivo do homem é ele vencer, na verdade, todos os obstáculos que o impedem de tocar essa atmosfera espiritual no homem, que é a própria vida de Deus no homem, que é o próprio Cristo, enquanto a base de toda a criação no homem. Então, a lei, quando ela vem, ela não tem o poder de levar o homem a essa consciência que seria a única saída e a única solução para o homem, como Cristo coloca nos termos de João capítulo 3, como sendo o novo nascimento. Ou seja, a lei, ela no máximo, ela consegue mostrar o pecado, ela consegue criar alguma restrição ao pecado, mas ela não pode dar vida. De sorte que o apóstolo Paulo disse que quando a pessoa alcança o fruto do Espírito, então essa pessoa está livre de qualquer lei, não está condicionada a qualquer lei, a qualquer regra exterior que procure, de alguma maneira, impor sobre ele um tipo de procedimento, um tipo de comportamento. Na verdade, os homens podem até se esforçar por serem bons, mas ele poderá fazê-lo de maneira muito superficial, de uma maneira muito interina. Ele não consegue perseverar, porque o egoísmo, que é a força da carne do homem, impera neste homem, mesmo o homem redimido, mesmo o homem crente, mas que ainda não alcançou, não entendeu, não se permitiu que se forjasse essa consciência que o apóstolo Paulo chama de Espírito, andai no Espírito. Ele vai dizer isso de várias maneiras. Ele vai dizer, andai no Espírito. Em Colossenses 3 ele vai dizer, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Em capítulo 4 de Filipenses ele vai dizer, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é santo, ocupe o vosso pensamento. Ele vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Ele vai dizer em Colossenses capítulo 4 que é preciso que nós, de fato, possamos ter uma mente renovada constantemente para que possamos andar segundo essa verdade. Então, a lei, diferentemente do Espírito, dessa consciência de Deus no homem, ela simplesmente ela pode talvez aparar algumas arestas. Talvez poderíamos até dizer, usando uma árvore como símbolo, ela pode até podar eventualmente alguns ramos, ela pode eventualmente até podar todos os ramos, mas ela não pode tratar com a origem, não pode tratar com um problema, não pode tratar com o pecado no seu aspecto orgânico. Essa verdade claramente se diz aqui no capítulo 3 de Gálatas, versículo 21. Quando Paulo diz, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? É como que dissesse, Deus deu a lei no Antigo Testamento. Deus também deu promessas. Porventura são coisas antagônicas? Embora sejam elas coisas contrárias, porém não são antagônicas. Porque a lei nunca
teve a intenção, ou Deus nunca teve a intenção, ao dar a lei para o homem, de dar vida ao homem por intermédio da lei. Olha o versículo 20. De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria proveniente de lei. Ou que seja, ou melhor, se Deus desse uma lei ao homem que fosse capaz de mudar o homem organicamente, e ao mesmo tempo Deus fizesse uma promessa de dar vida para o homem, então haveria um conflito, no sentido de que a lei pode dar vida e Deus também pode dar vida ao homem. O homem teria a opção. Poderiam agora esses dois se tornarem concorrentes. A lei, uma concorrente do Espírito. Porém, o apóstolo Paulo deixou muito claro que não há, a lei não é contrária às promessas, no sentido de que cada uma, seja a lei ou as promessas, tem o seu próprio papel dentro do propósito de Deus.